AGB, vamos falar de seleção brasileira. Olha, anotei muita coisa, tenho muitos números aqui, depois dessa derrota histórica. Vocês vão ver pelos números que é uma derrota histórica, marcante. Mas primeiro quero lamentar a contusão do Neymar. Mais uma contusão séria na carreira do Neymar. Vamos torcer para que não seja tão séria quanto parece, depois de todos os exames e de tudo que o departamento médico, o Rodrigo Lasmar e sua equipe possam apurar da contusão do Neymar. Ele não vinha bem, parecia fora de forma, estava fora de forma, não jogou bem contra a Venezuela, não fazia uma partida de destaque contra o Uruguai, mas é lamentável a contusão, vamos torcer por ele. Agora vamos lá para a seleção brasileira. Tem Mal. duas frases que eu quero usar logo de cara, no início aqui. Não temos time hoje na seleção brasileira. Não temos um time de futebol. Temos um amontoado de jogadores perdidos dentro de um esquema tático que eles ainda não sabem o que fazer dentro de campo. Vou mais longe. Olha, eu faço seleção brasileira e Copas do Mundo desde 1974. É muito tempo. Salve nação, se inscreva muito aqui no canal Mengão News Oficial. Imprensa de todo o Brasil repercute a derrota da seleção brasileira para o Uruguai, uma derrota histórica. O Galvão Bueno tá dando a opinião dele. Vamos ver aqui também a opinião da ESPN, do Pilhado e outros jogadores, também o Neymar, a saída do Neymar do campo, machucado. Então, já se inscreva no canal, deixa a sua opinião do que você está achando da seleção brasileira e vamos ver aqui o que o Galvão falou. Do Mundo desde 1974. É muito tempo. 84, 94, 2004, 2014. Vamos completar 50 anos no ano que vem. Eu nunca vi uma seleção brasileira tão ruim como essa que jogou contra a Venezuela, no empate de 1-1 em casa e na derrota para o Uruguai por 2-0. Vou repetir, nunca vi uma seleção brasileira tão ruim e incompetente como essa que está em campo jogando essas eliminatórias. É claro que é preciso tempo para que possam se encaixar no esquema de futebol autoral do Diniz, mas não dá para jogar todo mundo embolado pela esquerda, jogar por lá o Vini Júnior, jogar por lá o Neymar. Tomara que volte logo, ou quem entrar no lugar dele. Mas não entrou ninguém no lugar dele, hein? O Rodrigo e todo mundo ali. Não tem a inversão não funciona. Os jogadores ficam tocando atrás, recebem do goleiro, ela não passa pelo meio-campo, porque não tem meio-campo. Não funciona o meio-campo. Bom, e aí vem a contusão do Neymar, e aí o Diniz entra no jogo mais ainda, porque ele coloca um centroavante. Ele botou o Pombo no lugar do Neymar. Então, o meio-campo dele passou a ter Casimiro, Bruno, e é o Rodrigo que volta, ou é o Gabriel Jesus que volta. Gente, tinha o Veiga no banco para jogar, tinha o André no banco para entrar, tinha o Gerson para entrar. Onde estava a cabeça do Diniz? Eu não consigo entender. E aí acabou mais ainda a seleção brasileira. O Uruguai jogou como quis. Fez um gol no final do primeiro tempo, um belo gol, e depois fez o quê? Time do Louco Bielsa. Marca a saída de bola, se fecha. Quando pega a bola, parte com velocidade, porque tem passagem, porque tem meio campo, porque tem Valverde, porque tem De La Cruz, tem jogadores competentes no meio campo para fazer essa passagem de bola, tem laterais que apoiam na hora certa. O Brasil não tem nada disso. O meio campo do Brasil, com Casimiro e Bruno, só os dois, porque não tinha mais ninguém, eram só atacantes ali na frente, não tem essa passagem de bola. Então, o Uruguai jogou como quis. Aguardou, marcou duro, como sempre marca, tomava a bola, partia rápido. Tomava a bola, partia rápido. Teve chance de gol, fez o segundo gol. E aí? Agora eu quero ir para os números. Aqueles números que eu vinha falando. Olha a grandeza dessa derrota. Há 8 anos, o futebol brasileiro não sofreu uma derrota em eliminatórias, desde um 2-0 do Chile em 2015, com o Dunga ainda de técnico. 37 jogos sem perder em eliminatória de Copa do Mundo. Perdeu hoje do Uruguai,
nesse momento que eu estou gravando, estou dizendo hoje, né? Perdeu nesse jogo contra o Uruguai, que é o número mais importante. A última vez que o Uruguai ganhou do Brasil com 2 gols de diferença, lá se vão 40 anos. Você não ouviu mal, não. 40 anos. Foi em 1983, numa Copa América. E essa seleção, que, volto a afirmar, é a pior seleção brasileira que eu vi jogar nesses meus 50 anos acompanhando futebol e acompanhando a seleção brasileira. Nos últimos 3 jogos, ela fez apenas 2 gols. De 2 zagueiros. 2 zagueiros fizeram os 2 gols do Brasil. Os 2 gols em cobrança de escanteios. Isso não é um time de futebol. Isso não é uma seleção brasileira. Eu fico triste, extremamente triste. Olha, tive a felicidade, Deus me deu a felicidade de transmitir tantas vitórias, tanta gente magnífica jogando, tantos times fantásticos. Claro, tem derrota de 7-1, tem eliminação em quarta de final, mas foram tantas conquistas de Copa América, de Copa das Confederações, 3 finais seguidas de Copa do Mundo, 94, 98, 2002, o Tetra, o Penta, futebol brasileiro. Todo mundo tinha medo de jogar contra o Brasil. Não vejo mais isso. E o que vem pela frente? A Argentina é a primeira colocada, o Uruguai em segundo, o Brasil vem em terceiro, com o mesmo número de pontos da Venezuela, 1 ponto a mais que a Colômbia. O próximo jogo é em Barranquilla, na Colômbia, contra a Colômbia. E depois, a Argentina, que mudem as coisas, porque jogar dessa maneira contra a Argentina no Maracanã, eu não sei nem o que possa acontecer. Estou pedindo a cabeça do Diniz? Não, não estou. Mas ele vai ter que mexer no time. Vai ter que tirar alguns jogadores de nome que não foram bem nesses últimos jogos. Ele vai ter que tentar alguma coisa. Ele vai ter que, talvez, jogar mais simples. Não jogar tanto dentro do futebol que ele imagina que seja o melhor. E que ele faz um bom trabalho, porque não tem tempo para treinar. Então, só tenho a lamentar profundamente. Lamento profundamente o atual estágio da seleção brasileira. Dando continuidade aqui, pessoal, vamos ver agora aqui o que o Pilhado falou em seu canal. Passar os créditos aí para o Pilhado, também após essa derrota, esse vexame da seleção brasileira diante do Uruguai. Meu Deus do céu! O que aconteceu com a seleção brasileira do Diniz? Porque o negócio é o seguinte, a seleção do Tite, pelo menos, nas eliminatórias, fazia alguma coisa. Porque é o que eu falo sempre, nas eliminatórias o Tite arrebentava, recordes numéricos, e aí eu dizia, não dá para exigir de uma seleção números pelas eliminatórias, não dá para você medir uma seleção brasileira por eliminatória, porque eu achava muito fácil. Tem muita baba no futebol sul-americano. E o Tite, que arrebentava nas eliminatórias, foi péssimo nas Copas do Mundo. Péssimo. Copa do Mundo eliminado pela Bélgica, eliminado pela Croácia, jogando mal as Copas do Mundo, mas nas eliminatórias reinava. Agora o Brasil está dando vexame até nas eliminatórias, gente. Que jogo horroroso da seleção brasileira. Que papelão da seleção brasileira. E aí eu pergunto, cadê aquele estilo de jogo ofensivo do Fernando Diniz? Cadê o Fernando Diniz dos clubes, que vai para frente, que joga bem? Tudo bem, a gente sempre fala, seleção brasileira, o treinador não tem o dia a dia, não dá para ele entrosar um grupo, mas jogar mal como o Brasil está jogando é brincadeira. É o terceiro jogo que o Brasil joga mal, gente. O terceiro seguido. Ganhou de 1-0 do Peru, que é uma baba, fora de casa, não jogando bem. Aí empata com a Venezuela, a fraquíssima Venezuela, em casa, que o Neymar levou lá o saco de pipoca, deu polêmica pra caramba. Não tem que jogar pipoca, mas tinha que ser vaiado, porque foi um papelão contra a Venezuela em casa.
E agora uma atuação como essa contra o Uruguai. A gente dizia, são dois técnicos ofensivos, o Bielsa de um lado, o Diniz do outro, vai ser um jogo bom, vai ser um bom entretenimento. Foi uma bosta para a seleção brasileira. Foi um jogo horroroso da seleção brasileira. A seleção brasileira teve ali de perigo real a falta na trave do Rodrigo. Tirando isso, o Brasil não deu ânimo nenhum para torcedor nenhum. O Brasil não deu otimismo para torcedor nenhum. E vamos lembrar, a gente está falando de eliminatórias. Se o Brasil do Tite, que reinou nas eliminatórias, foi péssimo em Copas do Mundo, e aí eu não digo só pelas eliminações nas Copas, não. Eu digo pelas atuações. Foram atuações péssimas do Brasil na Copa de 2018 na Rússia e na Copa de 2022 no Catar. Eu posso dizer porque eu estava nas duas Copas. Era desmotivante para os torcedores brasileiros. A gente ia nos jogos, falava, caramba, o Brasil não vai jogar bem. O Brasil teve uma boa atuação na Copa de 2018, que foi o segundo tempo contra a Bélgica, mas foi eliminado. E teve ali na Copa do Catar a estreia e o jogo contra a Coreia do Sul, que foram bons. O resto, tudo atuação ruim. E com o Tite, que reinava nas eliminatórias. A pergunta, então, é... Será que o Fernando Diniz está preparado para ser técnico de seleção brasileira? Porque só hoje, galera, a seleção brasileira, ela quebra duas escritas. Primeiro, o Brasil não perdia em eliminatórias para a Copa do Mundo desde 2015. Ou seja, são 8 anos. Há 8 anos que a seleção brasileira não perdia em eliminatórias de Copas do Mundo. Aqui, pessoal, é o momento, né, onde o Neymar sai aí com 2 amuletas, machucado, né? Então vamos dar um play aqui a um vídeo rapidinho para a gente poder dar continuidade ainda na imprensa repercutindo essa derrota da seleção brasileira. Tá fácil não a vida. Neymar fora de forma. No jogo passado saiu xingando o presidente da CBF. É complicado. Para mim fica uma questão. Ou o Diniz deixa de ser Diniz, e tem que deixar de ser Diniz para fazer um jogo com a memória dos jogadores juntos na seleção. Jogadores dos jogadores da seleção. Ou o Brasil insiste, vai ver no que vai dar. Porque o Brasil vai se classificar. Agora, vale a pena você insistir nisso? Você acredita, pessoal, nessa classificação do Brasil? Comente aí. Ou você não vai ter um outro técnico? Se você não vai ter um outro técnico, e o Diniz vai até a Copa do Mundo, e a CBF tem que saber se isso vai acontecer ou não, eu vou entender a insistência concordando ou discordando dela. Aí é uma outra questão. Se esse outro técnico vem no ano que vem, não tem a menor lógica. Até porque o outro técnico ele faz um trabalho muito parecido com o do Tite e que não tem nada a ver com o trabalho do Diniz. Então, o que está acontecendo agora é um grande devaneio ou é uma plantação para você colher coisas boas no futuro? As pessoas precisam decidir o que elas querem também, né? Porque assim, agora a gente está vendo justamente na rede social só porrada. E tem que ser mesmo porque a seleção brasileira jogou mal pra caramba. Já não jogou bem de 4 partidas, jogou uma bem, que foi com a Bolívia, seleção mais frágil das eliminatórias, que perdeu hoje para o Paraguai. Mas quando terminou a Copa do Mundo, né, com uma seleção que perdia pouquíssimo e sofria pouquíssimos gols, elogiada por nós, inclusive depois da derrota. Então, mas a reação geral era, nossa, que grande coisa ter feito um ótimo ciclo, né, dominar as eliminatórias, isso não serve de nada, isso qualquer um faz. O qualquer um faz, a gente já está vendo que é mentira. Mas a discussão era, não, o que vale é só a Copa do Mundo. Então tá bom, cara. Se for só a Copa do Mundo, atura aí. Quando chegar a Copa do Mundo, a gente vê se dá certo ou não. É isso. Né? Então, o que a gente espera da seleção brasileira? Um futebol bem jogado, vitórias e vamos ver o que dá na Copa do Mundo? Ou só vamos ver o que dá na Copa do Mundo? O que pode ser também. O ciclo do último título mundial foi desastroso. Trocas de técnicos, derrota para o Uruguai, classificação na última rodada contra a Venezuela e chegou na hora, tudo deu certo. Valeu a pena, então? Ok. Mas eu ainda acredito em processo, eu ainda acredito que é melhor você fazer todo o ciclo bem e isso vai aumentar a sua chance de chegar bem. O ponto é que, assim, qual que é o ciclo? O ciclo é Diniz até junho e depois Ancelotti, ou o ciclo é Diniz até junho? E aí lá a gente vê se o Ancelotti vai cumprir a palavra ou não,
né? Ou existe realmente, como disse o Birner, dentro da CBF uma ideia de que, gente, vamos considerar a possibilidade dele ficar porque a gente não tem a menor ideia se o Ancelotti vai vir ou não. Porque essa dica não vem de lá. E o Ancelotti está certíssimo em toda vez que é perguntado e falar, não, eu sou técnico do Real Madrid. O que ele vai falar de diferente disso? Ele é técnico do Real Madrid. Ele é técnico do Real Madrid. O Calçade conhece de bem fato. a imprensa de Madrid. Essa conversa não existe lá. Então. De Ancelotti no Brasil não é uma coisa que... O Ancelotti está indo para o Brasil, eles não estão nem aí. Hoje eu vejo que o Diniz esse treinador rondando, essa figura, a sombra do Ancelotti, é mais para assim, foca tranquilo aí que tem um cara chegando, tá bom? E internamente se der certo, fica. Se não, ou não, se não der certo, então já havia a ideia de um treinador estrangeiro. Então, muito obrigado, até logo. É um jeito de você defender. Essas suas indagações, elas servem para uma mesa redonda como a nossa, mas não para uma mesa de clube de futebol no Brasil e nem de CBF. Ah, lógico. Você foi para um Ali é nível, planejamento. você foi para um nível Deveria ser. técnico de ideias e planejamento que não existe isso no futebol brasileiro. Que este joga de que jeito? Saiu do Tite no estilo, veio o Diniz, é uma revolução no sentido que é totalmente diferente Uma mudança radical. do que havia sido feito na seleção brasileira e é diferente do que eles fazem no dia a dia de seus clubes. Salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos, né? A gente trouxe aqui um vídeo um pouco diferente, repercutindo aí essa derrota da seleção brasileira para o Uruguai, né? Uma derrota histórica, um vexame muito grande que a seleção acabou de passar aí, né, depois desse jogo, né? Então, começando aqui, pessoal, falando sobre a lesão do Neymar. E de antemão, no primeiro momento eu pensei que não foi uma lesão grave, né? Então vamos ver aí nos raio-x, nas ressonâncias aí, o que vai ser acusado, beleza? Então já comente aqui, pessoal, o Neymar estava fazendo uma boa partida até a sua lesão. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante. E falando da seleção brasileira, infelizmente, eu acho que nem tem futebol de várzea que está jogando mais do que a seleção, né? Então, uma seleção aí que não conseguiu mostrar um bom futebol nesses 3 jogos, contra o Peru, Venezuela e principalmente ontem contra o Uruguai, né? O Uruguai foi muito, muito superior à seleção brasileira. A seleção não conseguia ter jogada, não conseguia criar jogadas. Tava nítido, né? Os caras queriam forçar de todo jeito para entrar na defesa da equipe do Uruguai. Só que o Uruguai estava bem postado. Quando roubava a bola, saía para o contra-ataque e acabava, né, chegando com perigo na frente do gol da seleção. A seleção aí muito abaixo mesmo. O Diniz não está conseguindo impor o seu futebol, né, do jeito que ele gosta de jogar. Não está conseguindo, então muitas coisas aí precisam ser ajustadas na seleção. Principalmente as características, né? O Diniz vai ter que mudar aí alguma coisa nessa formação do Brasil. Então, comente aqui, pessoal, o que você achou, né, desses 3 jogos do Brasil. O que você achou do jogo de ontem da seleção brasileira contra o Uruguai. Depois de muito tempo, depois de 40 anos, né, o Brasil aí perdeu por 2 gols de diferença para a seleção uruguai. O Brasil agora que é 3º colocado. A Argentina venceu a seleção do Peru ontem por 2-0. E no demais foi isso aí, né? Foi um vídeo um pouco diferente, trazendo aí essa derrota da seleção brasileira. Então já se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para você receber vídeo diariamente. Logo mais vou estar trazendo aí um vídeo do Flamengo, então já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho e até o próximo vídeo.